empreender e realizar. Cleison Melo. Simbora, meu povo! São 20 horas e 32 minutos e agora vamos voltar e vamos começar com toda a energia maravilhosa de uma segunda-feira, né? O empreendedor, ele é apaixonado pela segunda-feira porque é a hora dele colocar a mão na massa e fazer acontecer. E é por isso que segunda-feira eu já decretei, é o Dia Universal do Empreendedorismo. E o nosso programa cai justamente nessa data para a gente poder conversar com pessoas especiais aqui, pessoas que fazem desse empreender a sua missão de vida. E hoje a gente traz aqui uma pessoa muito especial que vai trocar uma ideia muito boa aqui com a gente. Você pode interagir aí através do nosso WhatsApp. E nós vamos estar aqui ao vivo na Rádio Adoro e vamos estar também gravando esse podcast que você pode ouvir depois na academia, correndo, viajando, trabalhando e você poder alimentar a sua mente com palavras de incentivo, de inspiração, palavras de sucesso. Conversar com esse cara, você aprende muito, tá? Eu aqui já comecei um pouquinho, né, de trocar algumas ideias aqui. E agora eu vou estar compartilhando com você aí. Pra mim, você aí na sua casa agora, na empresa, no carro, você tá sentado na mesa com a gente, participando desse bate-papo. Hoje quem vai estar aqui conosco é um jovem, brilhante, talentoso, um cara que tem uma visão muito boa, já conquistou muitas coisas, mas eu acabei de falar para ele aqui que ele só está começando. Ainda vai vir muito mais coisas. E você fala assim para mim, mas Cleison, baseado em que você fala isso? Olha, eu falo isso baseado na visão. Quando você encontra alguém com uma visão clara e definida, ninguém te segura, meu amigo. Mas vocês não vieram aqui hoje para me ouvir, eu vou parar de falar porque eu quero ouvir agora esse líder que está fazendo um trabalho muito forte. Ele não é aqui de Feira de Santana, mas ele já está aqui há 6 anos e está construindo um time imbatível, um time que é talvez a sua maior força, que é um time preparado, treinado, capacitado, focado em resultado. Isso não é fácil, isso não é para qualquer um, mas nós vamos conversar e entender como é que esse cara conseguiu e está conseguindo fazer isso aqui. A gente vai sugar, a gente vai tirar tudo dele aqui hoje, nessa noite. Mas eu não queria começar já nesse ponto. Eu quero começar dando boas-vindas para o meu amigo aí, Ivanildo Pereira. Gratidão, meu irmão, por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, conversando nesse programa. E já liberando o microfone para você dar boa noite para a galera aí, acolher aí esse seja bem-vindo. Eu já quero começar perguntando, porque aqui a gente não quer perder tempo. Eu queria que você começasse, meu amigo, me falando quando criança, qual era o projeto, se já era empreender, se era ser médico, se era ser jogador de futebol, se era ser cantor de pagode. Me conta aí o que fez você entrar nessa carreira e se você já começou com esse sonho ou não. Seja muito bem-vindo, Ivanildo! Muito boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, compartilhando, né, aprendendo também, né, um pouquinho de conhecimento. E como você já falou, né, Ivanildo, ele é um rapaz muito sonhador, né? Quando pergunta quem é, né, a gente é confrontado em falar o que a gente faz, né? Mas eu vou começar lá do início, né? Ivanildo é um menino, né, que é filho da Janete, filho do Gilvan, lá do interior de Amargosa, e que sempre, desde moleque, né, sempre teve diversos sonhos, né? Mas o meu sonho principal era ser caminhoneiro, né? Caminhoneiro. Era ser caminhoneiro. Acredito que por conta da influência, né, do meu pai, sempre ter veículo e tudo mais, sim, a gente despertava aquela vontade de querer dirigir, isso e aquilo. Acho que toda criança tem essa vontade, sim, desse desejo, né? E aí os anos foram passando e tudo mais, e aí sempre foi aquele moleque que gostava de jogar bola, né? Gostava de estar ali interagindo com os amigos, sempre gostei muito de animais, até porque meu pai também é um criador, né?
E isso foi indo, né? E sempre querendo aquela visão, porque a minha mãe, ela sempre trabalhou no ramo de confecção, né? De roupas. Vendedora? Vendedora. Viajava por esse tá Brasil. No sangue. Eu queria saber já isso aí, porque o moleque é vendedor na vida. Ela sempre trabalhou nesse Brasilzão aí, comprando e vendendo roupas, né? E com isso, sempre fiquei ali perto dela, mas confesso, logo de cara não tinha aquela paixão por vender. Sim. Né? Até porque a gente não entendia, né, Cleison? Sim. A gente não entendia, né? Mas aí as coisas foram indo, logo de cara comecei a trabalhar em uma lan house, né? Logo depois passei a trabalhar como empacotador em um supermercado. E as coisas foram indo e... Eu desculpa te interromper, Ivanildo, mas eu tenho uma frase que eu bato muito nessa tecla, que é: grandes coisas têm pequenos começos. E tem gente que ele não quer começar pequeno, ele já quer começar grande, e por isso que ele nunca começa. Exatamente. Entendeu? E eu acho bonito você tá falando aí, que você fala com brilho nos olhos, você fala com orgulho, Sim. sabe? E a parada é justamente Sim. essa. É curtir esse processo aí, que é o momento onde você tá ali se descobrindo, aprendendo a trabalhar. Quando a gente começa a trabalhar da atividade mais simples que tem, quando a gente recebe o primeiro salário, uma alegria, né? Exatamente, exatamente. E a gente sempre fica pensando o que é que eu vou fazer com esse salário, o que é que dá Tanto pra dinheiro. fazer. Exatamente, é tanto dinheiro, né? E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar em uma padaria. Sim. E daí, por motivos de saúde, eu acordava muito cedo e tudo mais, eu tive que acabar saindo, né? E logo de cara eu comecei a trabalhar como motoboy, né? E aí comecei a trabalhar como motoboy, fui indo. Mas algo me incomodava, né? Eu percebia que aquilo ali, até então, não era o que eu queria, não era o que Deus tava preparando para mim, né? E aí eu sempre incomodado, e aí por uma influência do meu pai, né? Ele falou: eu vou tentar ver algumas coisas para você. E aí eu, por si só, saí de Amargosa e fui para Santo Antônio de Jesus. Chegando lá, logo de cara, comecei a trabalhar em uma empresa, né? Seus pais foram pra lá, não? Você Não, foi não. lá em Santo Antônio de Jesus Sozinho. Quantos anos isso? Eu tinha 19 anos aproximadamente. Caramba. Já foi um desafio. Fui sozinho. E fui morar em Santo Antônio de Jesus. E você sabe, né? Quando a gente sai de uma cidade, querendo ou não, tem o conforto, né? Sim, dos seus uma pais. segurança. Exatamente. E aí fui sozinho. Comecei a trabalhar nessa empresa. Logo de cara, nos primeiros dias, né? Era um trabalho noturno, né? Não era fácil. E é uma grande empresa hoje, né? E aí dentro disso eu fui me esforçando, né? Me dedicando. Comecei para ser ajudante. Logo virei operador de uma das principais máquinas lá. E logo em seguida me tornei líder daquele setor, né? E isso em menos de 12 meses, né? Liderava 3, 4 pessoas que estavam comigo. Mas mesmo assim, eu ainda estava inconformado, né? Eu achava que estava faltando algo para mim. O bichinho do empreendedorismo estava lá cutucando lá. Exatamente. Tava faltando algo para mim. Daí então, tentei ver outras oportunidades do mercado, né? Logo de cara, conversei com eles, né? E pedi para poder eu me desligar da empresa, né? E aí eles falaram: Ivanildo, você é muito crucial aqui, você é uma peça muito importante, por favor, fique mais um tempo e tudo mais. E aí eu falei: você quer que eu fique quanto tempo? Eles falaram: eu preciso só que você treine uma pessoa para poder ter a mesma determinação, a mesma garra que você tem que ser do seu jeito. Eu falei: tudo bem. E aí eles foram lá e contrataram essa pessoa, eu dei todo o treinamento. Essa pessoa... Isso era um operador de máquina, no caso? Exatamente. Era, pra você ter noção, Cleison, era uma máquina que na época custava o quê? Uns 18, 20 milhões. Só pra você ter noção. Né? E aí eu conversei com eles e treinei essa pessoa, dei o meu máximo, assim, porque eu sempre, modesta parte, sempre gosto de fazer algo e dando o meu melhor sempre. Sim. Se for pra poder ser, falando popular, né, ser meia boca, eu prefiro nem fazer. Eu falo direto, já tem meia boca demais. Com certeza. O mundo já tá cheio de meia boca. Com certeza. E aí, treinei esse rapaz começou a trabalhar, teve uma boa desenvoltura, eles me chamaram até então, né, e me desliguei da empresa. E aí eu comecei a ver outras áreas pra eu começar a trabalhar. Logo de cara não tinha nada. E aí eu conversando com um amigo, né, que eu considero muito ele, e ele falou: Ivanildo, vem aqui pra Feira de Santana.
vem aqui pra Feira de Santana que eu vou conseguir algo. Sair de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, de Santo Antônio de Jesus, mais um pulinho, vamos pra Feira de Santana. Vamos pra feira. Logo de cara cheguei, vi algumas coisas e tal, e aí tive a oportunidade de trabalhar no segmento que eu estou hoje, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com consórcio, né? Eu ia te perguntar até isso, e é bom já você chegando nessa parte da história aí, falar um pouco do teu negócio. Certo. O que é que você... o que é que você vende, até, e eu acho interessante você falar também, porque consórcio é uma parada que às vezes quem tá do outro lado acha o que é, mas eu gosto quando você fala que você fala desse produto de uma forma diferente, uma forma profissional, e o que eu sinto carência no mercado, na verdade, as pessoas falarem dessa forma sobre esse produto, sobre o consórcio. Sim. O consórcio nada mais é, Cleiton, que é uma união de pessoas, né? Que se unem para poder comprar um bem Com comum. propósito. Com um propósito em comum, né? Sim. Falando no popular, né? Que alguns clientes gostam de ouvir, é parecido como se fosse um caixa. A diferença é que tem a regulamentação do Banco Central. Sim. E tem também uma administradora por trás ali para poder estar dando toda a administração do grupo, né? E hoje, ao contrário do que muitos pensam, né? E o que muitos vê por aí, o consórcio ele é um produto que atende mais de 9 milhões de consorciados. Só para você ter noção, esse número é maior do que muitas nações por aí afora. Sim. Né? Hoje o consórcio ele tem mais de 19 bilhões de créditos disponibilizados. Só para você ter noção. 19 bilhões. Não estou falando de bilhões. Só para você ter noção, hoje o consórcio ele corresponde um pouco mais de 5% do PIB do Brasil. Só para você ter noção. Caramba. Então, assim, é um produto de larga escala. Infelizmente, existem profissionais que atuam de forma irregular, que trabalham ali só para poder visar o próprio retorno. Em toda a área tem, né? Os aventureiros, né? Exatamente. Os que acabam bagunçando um pouco o segmento, mas eles não podem ser via de regra. Exatamente. E eu falo muito que o consórcio por si só ele não chega até o cliente para poder falar assim, eu sou um produto, quero que você me compre. Não, muito pelo contrário. Existe um vendedor, né? Não vou nem falar profissional, quem faz isso, para mim, no meu ponto de vista, não é um profissional. Sim. Né? E ele conduz o produto para o cliente mentindo, dando garantias de contemplação, falando para o cliente algo que o produto não entrega. E eu bato muito forte nessa tecla, muito mesmo. Porque o consórcio, ele não é um produto que é para qualquer cliente. Existe o cliente específico. Perfeito. Existe o cliente específico. Entendeu? Não é porque você, um exemplo, Maria João quer comprar um carro que tem que ser consórcio, não. Para Maria e João comprar um carro, tem que ter um profissional fazendo uma boa consultoria com ela, identificando se o consórcio vai entregar ou não o que ele pretende, o que ele demanda, o que ele sonha. Aí é onde você falou algo que para mim eu queria destacar aqui, que é a importância do profissional. E o vendedor, para mim, eu gosto muito do vendedor, mas vendedor, quando eu falo, não falo vendedor pejorativo, não, vendedor tirador de pedido, não. Eu falo vendedor profissional, o cara que é consultor mesmo, o cara que entende o cliente. Você estava falando de consórcio aí, trazendo para o meu segmento, quem quer comprar um relógio, quer comprar um Rolex? Não necessariamente, depende. Quem é que vai definir qual é a marca do relógio, qual é o valor do relógio? É esse profissional conversando com esse cliente, entendendo a dor desse cliente, e aí eu vou olhar no meu portfólio qual é o produto que melhor se encaixa, qual é o melhor produto que melhor se adequa à demanda daquele cliente específico. Exatamente. Eu imagino no teu segmento que muitos vendedores, aspas, de consórcio, tiradores de pedido, eles estavam preocupados em comissão e estavam preocupados em tirar pedido, em fazer venda e aí empurrar a goela abaixo, independente de saber se o cliente ele tinha condições ou não, ou se ele tinha a necessidade daquele produto para aquele momento ou não. Exatamente. E isso acabava bagunçando um pouco o mercado, o negócio. Isso. E a minha pergunta, Ivanildo, com essa preparação aqui, é justamente como se destacar num mercado como esse? Como apresentar o teu diferencial? Está aí um grande desafio, né? E como você ouviu logo cedo, eu gosto de desafio, né? Eu sou um cara que... O desafio me move, né? Então, assim,
desde 2018 para 2019, que a gente vem aplicando algumas ideias de trabalho com o produto consórcio, que aqui em feira já tinha outras pessoas trabalhando. E aí eu falei, não, tenho que mudar totalmente a forma de apresentar o produto, de conduzir o produto, de mostrar para o cliente que o que de fato o consórcio é aquilo que ele vai lá na frente conseguir. Sim. Certo? Porque o consórcio é um planejamento. Passar a realidade, né? Exatamente. E aí dentro disso, a gente adotou na nossa missão, né, algo que todo consultor que entra na empresa lá, logo de cara ele pega, né, que é o quê? A nossa missão hoje da empresa, né? Fala aí pra gente, que é interessante você falar isso, porque às vezes a gente que fez faculdade de administração, a gente acha que talvez no dia a dia a gente não percebe ali o quadro, né? Comissão, visão, valores e tal em algumas empresas. E às vezes a galera acha que é algo meio que burocrático, teórico, que tá lá só pra enfeitar a parede. Mas é interessante quando você coloca que até o colaborador chegando, ele já passa por um treinamento que eu acredito que eles aprendem até de qual salteado essa missão aí, né? Logo de cara, eles já conseguem trazer isso e apresentar para o cliente, até porque isso faz parte também do nosso processo de vendas, né? Sim. E a nossa missão hoje na empresa é entender e analisar o perfil de cada cliente, para que em base disso a gente venha traçar a melhor condição financeira para ele. Perfeito. Uma vez que quando você trabalha isso vai à frente do teu produto, pode ter certeza, o risco do cliente se prejudicar, o risco do cliente ter uma decepção com o produto é praticamente zero. A gente lá, Cleison, a gente não visa apenas vender, a gente visa ajudar os nossos clientes. E eu bato muito forte nisso também lá. Eu sempre falo para os meninos que uma vez quando a gente carrega dentro da missão da empresa, o desejo de querer ajudar os nossos clientes, pode ter certeza que por mais que ele não compre, que a venda vai ser uma consequência, ele vai entender que você foi único, que você foi verdadeiro. E ele vai te indicar, ele vai passar o teu nome para outra pessoa, Perfeito. Futuramente ele vai vir e vai comprar. Se não com era você. o momento Se dele, não era o no momento, outro momento. tá tudo bem, não tem problema. O importante é que você foi honesto. A honestidade, eu acredito que todos os pais traz isso pro cliente, para o filho, né? Vem de berço, né? São valores, exatamente. Né? Então, ou seja, uma vez que você aplica isso, você está sendo você está aplicando aquilo que seu pai, sua mãe te ensinou. Então, consequentemente, você vai estar sendo verdadeiro com a pessoa. E isso é bom, porque poucas pessoas agem dessa forma. Uma vez que a nossa empresa hoje, eu sinto muito orgulho de falar isso, que a nossa empresa hoje trabalha desse jeito, consequentemente o cliente fala, pô, tem algo diferente neles ali. Tem algo diferente neles. Não é só tirar pedido. Não é só tirar pedido, né? A gente é um consultor de negócios. A gente não é um vendedor que chegou ali, eu quero isso, o cara vai lá. Não, a gente tem que entender o cara. Eu canso, Cleison, de chegar cliente, às vezes estou em algum atendimento, e eu faço um levantamento de perfil e eu identifico que o cara não tem perfil para o produto. E às vezes eu tento demonstrar isso para ele da forma bem educada, bem transparente. Muitas vezes o cara, pô, você não tá querendo me vender? Não, não é isso. É porque tô querendo te adequar para te entregar o melhor. Exatamente. Eu quero que você tenha a melhor, como cliente, como que você tenha a melhor satisfação possível. Perfeito. Entendeu? Agora, Ivanildo, isso é fácil de você conseguir colocar isso no teu time, na tua equipe, ou você encontra dificuldades com isso? Olha... Porque é tipo assim, a galera que vem trabalhar contigo, ela já passou por outros lugares. E tem lugares que ensina só o cara a crachar, o cara vender, empurrar mercadoria. Vendedor é aquele... A galera já sabe, já vem aquele cara com aquele papo de vendedor, ou seja, já vem empurrar mercadoria. Aí você tem uma missão que é entender, analisar, pá. É fácil a galera comprar essa ideia ou você encontra dificuldade nisso? Ou o teu modelo de seleção e recrutamento e treinamento já deixa os caras na vibe, na pegada? Me conta aí. Cleison, você como um ótimo empreendedor que você já matou a charada aí. Obrigado. Dentro do nosso processo de contratação, logo de cara já é descartado todos vendedores que já atuou no segmento de consórcio. Caramba. A gente não aceita ninguém. Então você não aceita com a experiência? Ninguém, pelo contrário. Caramba, isso é interessante, isso aí, porque... Pelo contrário. Você é disruptivo. Tem experiência, a gente não aceita. Mas se o cara ele não tem experiência, ele vai ser bem acolhido, ele vai ser bem treinado. Para você ter noção hoje, o nosso processo lá de recrutamento, até a fase que de fato o cara entra na experiência, tem 7 fases.
Desculpa te interromper, Ivanildo, mas é porque é algo interessante, que outro dia eu estava ouvindo uns jovens, eu fui fazer uma palestra, Sim. e os jovens estavam reclamando justamente disso, porque a galera no primeiro semestre, chateado com os empresários e empreendedores, né? E aí como eu estava lá como empreendedor dando uma palestra lá, acabaram falando isso para mim, de um desabafo, de tipo, porque as empresas, todos eles na proposta de emprego sempre colocam experiência de 2 anos, experiência de 3 anos, e você chamou bastante atenção que você quer justamente sem a experiência naquele segmento ali. Sem experiência. Eu vou contar uma história aqui um pouquinho engraçada. Eu tô com um colaborador novato lá, e ele colocou que ele tinha uma experiência com o produto, mas eu percebeu? Já percebi que ele não tinha experiência, né? Ele colocou achando que era vantagem. Mas só que eu vi nele... quase ele fica desempregado. Mas só que eu vi nele um desejo, uma vontade de querer trabalhar, que eu falei, vou fazer algumas perguntas que eu vou conseguir identificar. Dentro do nosso processo de recrutamento, como eu falei, tem 7 fases. Logo na primeira eu consegui identificar que ele não tinha perfil nenhum como um profissional, ele não atuava na área. Sim. E aí nas segundas eu fui comprovando, terceira comprovando, simplesmente, hoje ele tá com a gente. Né? Então assim, pode ser que ele continue com a gente, mas Sim. pode ser também que devido o desempenho dele, mediante as tarefas que vão ser apresentadas para ele poder executar, ele não continue com a gente. Mas a gente conseguiu dividir aquele conhecimento que ele falava que Sim. tinha. Dentro das perguntas que eu fiz, eu entendi que ele não tinha esse conhecimento. Muitas vezes ele poderia até acontecer o que você falou. Poderia ter perdido a oportunidade, né? Sim. Mas o seu olhar clínico também de perceber, será que ele sabe mesmo? Deixa eu fazer umas 2 perguntas aqui para ver. Você falou de uma coisa aí, como a gente fala aqui de visão empreendedora, o meu objetivo aqui é ajudar e contribuir na vida dos empreendedores. A galera que tá ouvindo a gente aqui no podcast, que tá ouvindo no YouTube, no Instagram e tal. Eu não sei se você pode revelar pra gente, mas se você puder vai ser legal. Você disse que existe 7 fases nessa questão do recrutamento aí, da seleção do pessoal aí. E eu acho bacana isso e eu quero aqui te parabenizar já, cara, porque eu amo ver empresas, mesmo pequenas, começando, mas estruturadas, organizadas, com processos definidos. Então, quando você fala assim, não, porque nosso processo de seleção e tal tem as 7 fases, eu falei, opa, ponto, que bacana. Eu falo isso porque tem empresas aí que faturam bastante dentro do mercado, mas meu irmão tá lá, o dono lá, sem processo nenhum, o cara correndo igual um maluco, o cara já pra ficar doido, já à beira de um infarto. Porque o problema é esse, você tem uma empresa e você não ter processos, você vai infartar. Talvez você vai infartar antes de ter sucesso. Sim. E não sei se você pode revelar, mas se puder dar algumas pistas aí dessas fases aí pra gente aí. Cleiton, gosto muito de ensinar, né? Então assim, o que eu puder trazer hoje de conhecimento para quem está começando, né? Por mais que não seja dentro do meu segmento, mas quem está começando, entender que até mesmo para poder você contratar, tem sim que haver as fases, para consequentemente você tem que colocar alguma coisa na sua cabeça. Você está colocando um cara que ele vai levar o nome da tua empresa. Isso. Se você... Eu vou colocar qualquer um lá. Você vai colocar qualquer um, você tem que treinar o cara. Então assim, logo de cara a gente tem a fase da seleção. Ele passa por um teste de personalidade, né? A nossa segunda fase. E logo nesse teste de personalidade fica logo um monte para trás, né? Fica logo um monte. Na próxima fase, ele entra por alguns treinamentos específicos sobre o produto. E aí eu vou conseguir ter a noção se ele vai ou não continuar. Logo após isso aí, ele vai iniciar trabalhando o network dele, trabalhando a ligação, e logo após isso aí ele vai fazer um PAP. E aí ele vai estar sendo avaliado. Eu ia perguntar sobre isso. Tudo isso sendo avaliado. Tudo tem alguém acompanhando, não tá deixando o cara sozinho, não. Exatamente eu aqui. Eu tô com ele na cola dele, igual um zagueiro de 2 metros marcando ele. Não, mas isso é ótimo, porque isso dá segurança pra ele também. Com certeza. Porque, no geral, as empresas, elas contratam o cara e falam, sai que é tua, Tafarel, e larga o cara só. Não. Eu acho que a empresa que faz isso pode ter certeza que a probabilidade dela acertar com o colaborador, por mais que ele tenha o perfil, por mais que ele tenha a qualidade que ela precisa, não vai conseguir. Quase não consegue. Porque o cara, ele precisa desse acompanhamento. O profissional, para poder ele se desenvolver. O começo é a fase mais difícil, né? Exatamente. Para ele poder se desenvolver, para ele poder chegar na alta performance, ele não vai ser da noite pro dia.
Sim. Ele vai ter que, primeiro, ele entender o que de fato, qual é o produto, entender o que a empresa precisa. Acho que há 10 anos atrás, irmão, eu fiz um curso e já dizia que no Japão, o colaborador, ele entra, ele leva 8 meses dentro da empresa, no mínimo, para ter contato com o primeiro cliente. Porque a empresa entende que o maior patrimônio dela é o cliente. O cliente, com certeza. Ela é o cliente. E eu vou falar de uma coisa aqui, falar no ar aqui, mas eu cometo esse erro às vezes. Dentro de um processo de seleção, às vezes quando a gente é meio que pego de surpresa, o colaborador vai lá, faz uma entrevista num dia, no outro dia você já coloca ele em contato com o seu maior patrimônio. Que é o cliente. Que é o cliente. Mas é um ato até de irresponsabilidade, né? Com certeza. E aí, quando eu digo que eu vou pra cá pra aprender, ó você me ensinando aí. Com certeza. Dentro disso, Cleison, vale a pena também ressaltar uma seguinte coisa. A maioria dos empreendedores, eles fazem o inverso, né? Sim. Que é contratar depressa e demorar para poder demitir. Excelente, tem que ser o oposto, né? Então, assim, para poder se demitir um colaborador hoje, tem que ser rápido. Porque ele com a vibe ruim, com o comportamento ruim, ele vai contaminar todo o time, né? E se você contrata o cara rápido demais, consequentemente, você vai ter algum tropeço lá na frente com aquele colaborador. Que poderia ser evitado antes. Poderia ser evitado se você tivesse um processo estruturado de contratação. Aí muitas vezes o cara fala, pô, Ivanildo, mas demora muito para poder fazer isso. Sim, meu amigo. Mas é mais barato, porque vai ser mais custoso, na verdade, você contratar errado e demorar para demitir, porque quanto mais você demorar, mais estrago essa laranja podre vai fazer lá. Pois é. No cesto lá. Pois é. Essa dica aí já valeu aqui, já pode fazer o Pix, viu? Pode fazer o Pix. Contrate lento e demita rápido. Contrate lento e demita rápido. Ivanildo Pereira. É isso aí, meu amigo. Então, assim, ó, essa é a dica, né, que eu dou, porque assim, a gente faz isso e graças a Deus vem dando certo. Sim. Então, algo que eu aplico e dá certo, eu tenho que passar para os meus amigos. Perfeito. Né? Pegando um gancho nisso aí, a gente tá falando de gestão de pessoas aí, eu vou entrar daqui a pouquinho em marketing financeiro também, mas, cara, eu tive lá na tua empresa e a tua galera é uma energia muito boa, a galera... Você vê a galera comprometida, sabe? Tem lugar que você chega, tem empresa que você chega, que você vê um bocado de zumbi, uma galera morta, meio desanimada. Parece que a galera tá forçada ali, igual aqueles boi que vai ferrado pro trabalho, né? Mas lá eu percebi uma galera com uma vibe muito boa, com energia. O sentimento que eu tenho eu tive o primeiro contato, na verdade, com uma funcionária sua. Sim. E depois que a gente fez esse contato... E, cara, conversando com ela, conversando com o teu gestor lá, parece que a gente tá falando com o dono. Então eu não sei se você tem explicitamente, se não tiver, tem implícito nos teus valores o senso de dono. Porque eu percebi na tua equipe isso, esse senso de dono, esse sentimento de comprar a ideia do negócio. Aí a minha pergunta é, como é... Você vai me dizer que talvez a parte da contratação, da seleção, beleza. Mas após isso, e a galera começou a trabalhar, beleza, passou pelo processo. Mas depois, pra manter isso, porque a gente sabe, o ser humano é cheio de altos e baixos e tal. A pergunta de milhões agora... Como manter a equipe em alta? Como manter a equipe motivada? Sai que é tua. Acho que não tem nem muita dificuldade para poder falar essa, Cleison. Porque assim, hoje eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho, né? Inclusive mandar um abraço para eles, que devem estar conectado aí. Toda essa equipe que está comigo, muitos há 5 anos, né? Outra 4, 3, 2, né? Então assim, eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho hoje, né? E eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque não é fácil para quem tá começando, né? Sim. Mas uma vez que a equipe ela compra a ideia, que a equipe acredita no líder que tá com eles, pode ter certeza que dá certo. E assim, como eu faço para poder se manter motivado? Logo de cara, respondendo o que você falou aí, a empresa lá não é minha, a empresa lá é deles. Por que eu falo deles? Porque uma vez quando eles têm essa
percepção que a empresa é deles, eles vão trabalhar de forma intensa, né? Sim. Eles estão tendo a oportunidade de empreender com CNPJ que eles não precisam assinar. Perfeito. Né? Então, assim, eles estão ali fazendo algo que é para eles. Por quê? Porque muitas vezes quando o cara ele entra numa empresa, fala mesmo assim, poxa, eu vou trabalhar aqui só para poder pegar o meu 13º, para poder pegar o meu FGTS, para poder pegar isso aqui. Most tempo. Meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa. Se você percebeu isso, demita logo o cara. Demita. Se você puder fazer, igual eu fiz agora, recente, fiz isso aí, tenho muito orgulho de falar isso, porque poucos profissionais fazem, né? Baixa na carteira, liberar o FGTS, permitir esperar pegar o seguro-desemprego e tudo mais. E eu fiz isso. Pra quê? Pra poder fazer a galera dar um boom, pra eles poderem conseguir realizar coisas que até então eles não estavam conseguindo, porque de passar mais trabalho na área de vendas, mas eles têm como fazer o salário dele, mas outros trabalham com um salário mais fixo, né? Sim. Mais fixado. E dentro disso aí eu faço pra poder fazer eles se motivar. E aí eu carrego o seguinte propósito lá dentro. Quando você entra aqui na empresa, você tem que fazer isso. Aí eu estipulo pra ele. Dentro de uma régua, 0 a 10. Isso aqui é o que você tem que fazer. Quando você ultrapassar o 10 e ir para o 10.1 ou 10.2, eu já vou começar a te reconhecer por isso. Eu já vou começar a ver você com outros olhos. Você já merece... Isso aqui é o básico. Exatamente. Você tem que fazer. Você já merece um momento. Você já merece um presente no seu aniversário. Você tem isso definido? Definido. Para você ter noção lá, Você tem a definição dos cargos. Hoje você tem quantos cargos? Hoje nós temos lá o setor administrativo, né? Sim. Que é a Elaine que fica por frente. Hoje nós temos lá o setor comercial, né? Que é quem está com mais tempo com a gente. Que é Rick, Assis, tem alguns novatos que chegou agora. Tem Jades, que é o nosso gerente comercial. Certo. Tem Fernanda, que cuida... Você começou a falar o nome, vai ter que falar de todo mundo. Então a galera vai ficar com raiva amanhã lá e vai falar: chefe, você não falou meu nome, eu tô zangado. E aí nós temos também a Fernanda, né? Que Sim. já está comigo já há mais de 4 anos, né? Fernanda é Relações Públicas. Ela fica por frente do marketing, fica também por frente do setor de qualidade, né? E ela exerce um papel excelente. Gosto muito dela como colaboradora, porque comprometida com o que faz. Ela não é aquela pessoa que, tipo assim, faz só por fazer. Ela faz porque ela... Eu te perguntei, só um parêntese aqui rápido, para você continuar com a tua resposta. Sim. Eu te perguntei sobre cargos, porque tem uma pesquisa, inclusive o professor Marins fala que mais de 60% isso foi uma pesquisa que eles fizeram em São Paulo, isso já tem uns 8 anos, mas mais de 60% dos colaboradores não sabiam, estavam no cargo, estavam fazendo... não sabia que executava aquela função. Mas não sabia o que é que a empresa esperava de fato deles, sabe? Então é muito interessante quando você fala, ó, eu tenho isso aqui, eu preciso que você entregue aqui. Até aqui você tá me entregando o básico, eu tô te pagando e eu quero isso aqui. A partir disso aqui, assim, tá na hora de uma promoção, tá na hora de um reconhecimento. E essa parte... O pessoal precisa ter clareza, e na maioria das vezes, na maioria das empresas, eles não têm clareza, e aqui serve pra galera que tá acompanhando a gente aí, quem é líder, quem é gerente, seus liderados sabem, têm clareza do que você espera deles? Sim, até porque isso aí tá dentro da nossa cultura organizacional, né? Uhum. Eles entendem o que de fato é para poder ser feito mediante aquela função que foi destinada para eles. Então, ou seja, uma vez quando eles entenderam isso, eles começam a executar. O processo lá roda sem precisar eu colocar uma agulha sequer. Certo. Entendeu? Se hoje eu sair da empresa e ficar 15 dias fora, a empresa vai rodar tranquilamente. Né? Vai rodar tranquilamente. Hoje, o último processo que a gente estabeleceu lá foi dentro da... Vou entrar um pouquinho nessa seara. As aqui. Rotinas aí, né? Vou entrar um pouquinho nessa seara aqui, né? No nosso processo de contratação, né? Sim. Para poder formar essa equipe, até para poder formar um time, a gente tem uma meta, né? E todo mundo comprou essa meta. No dia 9 de janeiro de 2023, eu trouxe algumas metas, né? E dentro delas, eu vi os meninos comprando de uma forma tão intensa que esses dias eu tava com um rapaz lá da empresa, né? Não vou falar o nome para poder não ocasionar o que você falou. E aí ele falou para mim: Ivanildo,
eu sou autocrédito na veia e no coração, eu tô com você fechadão. Falou mesmo assim Ok. comigo. Então, assim, isso pra mim é muito orgulho, Sim. ter pessoas que estavam comprometidas com as ideias. E eu sei que isso não foi construído da noite pro dia. Mas quando eles identificam que o teu líder, ele tá ali contigo, no momento bom, no momento ruim, tá ali como um amigo e não só como um patrão, pode ter certeza, velho, que o cara vai se entregar de corpo e alma e coração. Entendeu? Então, é esse espírito que eu faço com que eu trago para poder fazer com que eles apliquem dia após dia, né? E falei e vou retribuir, né? Um beijo para todos, né? Porque eu sou muito grato por eles, de verdade. Muitas vezes, até assim, a galera até comenta, né? Os amigos e tudo mais. Rapaz, tem que fazer o quê para poder ganhar presente sempre? Que toda hora eu vejo tu postando, um ganhando presente, outro ganhando presente. Aí eu falo, simples, só é fazer o que tem que ser feito. Que o que vier é bom. Mas tem um bocado de pessoas que estão trabalhando agora aí que falam assim, eu faço o que tem que ser feito na minha empresa e meu chefe não me reconhece. Não, ele não tá fazendo. Ele não tá fazendo, sabe por quê, Cleison? Porque assim, seria até... Não, mas tem líder também que não reconhece também, não. Não, Tem eu uns líderes entendo. que merecem tomar uma surra de gato morto e só parar depois que o gato miar. Mas eu vou te falar uma Porque coisa. tem uns líderes que são xarope. Tem uns líderes que o cara tá dando e ele não, você só foi isso? Pode mais. E ele sabe que o cara rendeu bem. E ele tá sempre cobrando mais e tem uma dificuldade de reconhecer, de parabenizar a galera também. Mas eu entendi o que você falou e tá certo também. Exatamente. É assim, dentro desse... Mas é porque aqui a gente fala pros dois públicos, exatamente, né? E aí... Não, eu entendo. Pra quem tá ouvindo e consequentemente pode ser que se colocou nesse lugar aí, né? Sim. Vai a seguinte reflexão. Muitas das vezes eles não reconhecem a equipe, o time, o colaborador da forma devida. Sim. Se aquela empresa ela tem um processo para poder escalar ano após ano, pode ter certeza que uma vez que ele não reconhece, aquela empresa ela vai estagnar ali. Perfeito. E não vai alavancar. Excelente. Então, muitas das vezes está até trazendo um faturamento para poder a empresa se manter, para poder o patrão lá trocar de carro, para poder receber seu comissionamento, isso e aquilo e tal. Mas se aquela empresa ela quer chegar só ao ter nível 10, tá beleza. Sim. Ela vai trocar de funcionário ano após ano e Isso, vai ficar renovando e vai ficar ali. Só vai para aquele mesmo. Mas quando a empresa ela quer crescer, aí eu vou abrir um parênteses aqui, vou entrar nessa seara aqui de novo. A gente lá temos metas para os próximos anos. E dentro dos próximos anos tem meta até para daqui a 10 anos, só para você ter noção. Caramba. E todos eles estão comprometidos. Todos eles estão comprometidos. Então, assim, para poder alcançar a meta daqui a 10 anos, existem as metas de 6 menores, meses. Existem as metas de 12 construir meses. Construir uma escada, né? Os degraus. Exatamente. Então, assim, eles compraram isso aí. Mas eles compraram por quê? Porque eles viram que a empresa vai proporcionar para eles um crescimento profissional. Tá entendendo? Muitas vezes a empresa ela não deixa isso aberto. Não deixa isso ali no local onde eles possam ver e possam consumir aquilo ali. Aí o cara entra, poxa, só vou chegar só até aquilo ali. O cara quer crescer, o cara quer alcançar um cargo de liderança, o cara quer um faturamento maior, porque a família dele está crescendo, porque ele quer trocar de carro, porque ele quer comprar uma casa nova. Sim. E a empresa não permite isso pro cara. O cara vai fazer o quê? Ele vai sair. Verdade. Ele vai sair, ele tá tendo razão. Se ele não estiver vendo... Na verdade, quando a empresa ela não tem uma visão clara e definida, ou ele vai manter a galera lá no cara crachá, a galera também sem visão, ou a galera que tiver visão vai sair. Vai sair. É fato. É. Porque quando a pior coisa que tem é você ter boas pessoas dentro da tua empresa e ela não consegue enxergar futuro. Ela já começa a pensar em te deixar. Eu falo com eles sempre, na minha opinião hoje, né? Eu tenho 6 anos empreendendo e eu posso falar isso com total propriedade. Para mim, hoje, os 2 maiores patrimônios que a empresa tem não é bens, não. Estão entre os clientes e os colaboradores. Não existe outros. Não. E uma vez quando a empresa ela sabe reconhecer tanto os clientes externos quanto também os clientes internos, pode ter certeza, meu amigo, tu vai alavancar. Pode demorar, mas não falha. Entendeu? E hoje a gente reconhece até os nossos clientes. Hoje a gente tem campanha para clientes que indicam o nosso trabalho. A gente reconhece eles com brinde, presentes, Pix.
A gente reconhece Que eles. bacana, velho. A gente reconhece nossos clientes com almoço no Los Pampas. Você fez faculdade, Ivanildo? A faculdade... Você agora me lembrou um conceito de marketing chamado endomarketing. Que Olha, é o marketing interno aí. Você fez faculdade? Não, eu sou físico. Caramba, olha que interessante isso, né? Você não fez faculdade e hoje você tá aí trazendo aqui muitos conceitos que a gente aprende lá dentro da faculdade. E aí, de onde vem esse conhecimento? Eu sei que a gente aprende muita coisa no dia a dia, mas o conhecimento não vem do além, a gente meditar e vir. A gente precisa buscar. Você gosta de ler? Você gosta de... Qual é a tua fonte de conhecimento? É podcast, é YouTube, é treinamento, é mentoria? Fala um pouquinho sobre isso também, porque a sua fala é diferenciada e isso é interessante, porque você tem uma visão muito boa e conceitos que, na verdade... Tem empresas que ainda não conseguiram internalizar isso e você já conseguiu internalizar muito bem. Quero te parabenizar. Obrigado. E queria que você compartilhasse isso até pra galera que tá nos ouvindo também. E às vezes a galera acha que é na faculdade tá aqui. Você, como é que você aprendeu isso aí? Compartilha com a gente. Eu nunca fui um bom aluno, eu vou ser bem sincero com você, né? Eu acho que você São dois. Acho que você perguntar para uma criança se a criança ela gosta de estudar, logo de cara ela vai falar que não. Mas se você perguntar para ela que ela gosta de aprender, ela vai te dizer que sim. Né? E foi dentro desse contexto aí que cada vez mais eu busquei conhecimento, né? Eu só fiz 2º grau, né? E dentro disso aí eu tive a oportunidade de começar a empreender, né? E dentro dessa oportunidade veio as dificuldades, tanto da trajetória quanto das malícias de pessoas que acompanhavam essa trajetória, né? E aí eu paguei um preço muito caro, mas muito caro mesmo. E assim, às vezes acaba sendo até um pouquinho difícil relembrar, porque dói, né? Dói, né? E talvez se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje com você. Eu não teria a equipe que eu tenho hoje, né? Sim. Um dia desse eu dando treinamento para as meninas lá, eu falei com elas que eu conto dentro do nosso processo de treinamento, eu conto para elas até como foi as fases da empresa, né? E aí eu falei para ela que no período de 2018 até final de 2019, eu só não estive de depressão porque eu não fui lá fazer um exame, buscar um termo científico para poder descobrir isso aí. Então, assim, eu paguei um preço muito caro para poder estar aqui, mas dentro disso aí eu entendi que se eu queria alcançar novos ares, se eu queria fazer com que as pessoas tivessem orgulho de mim, se eu queria com que a equipe que eu tenho tivesse orgulho do líder que eles têm, eu teria que buscar conhecimento. Então, assim, hoje, só falando de horas, né? Só de horas de treinamentos aplicados para minha equipe e treinamentos que eu absorvo para mim são mais de 1000 horas. Se você for parar para poder observar, estudar o quê? 20 dias consecutivos, sem parar de treinamento. E nesse ciclo aí de 4 anos aproximadamente. E por que eu busco esse conhecimento? Porque se eu não buscar me qualificar, como é que eu vou conseguir preparar o meu time? Como é que eu vou fazer com que o meu time venha estar preparado para poder atender os clientes? Sim. Não tem como. Então eu tenho que buscar esse conhecimento. E aí os conhecimentos que eu busco treinamentos com alguns profissionais que já têm grandes sucessos na área, né? Por exemplo, uma das pessoas que eu fiz curso, né? E que eu sempre... Agora não, que eu segurei um pouquinho, né? Mas foi o Wendel Carvalho, que eu consumo o curso dele desde 2019, finalzinho de 2019 que eu consumo o curso dele. E aí eu tenho cursos de gestão emocional, né? Com o pai hoje, né? Que é Daniel Coleman. Sim. Não sei se você acompanha, né? E tenho também acompanhamento psicológico, justamente para poder eu conseguir fazer a gestão das pessoas, entender como a mente de cada um funciona, entender que de fato o que cada cliente precisa, né? Excelente. Como eu vou chegar em cada um para poder eu conseguir aplicar determinada estratégia de atuação. Como, por exemplo, a gente sabe que eu me motivo por uma coisa, você se motiva por outra, ela por outra, excessivamente. Então, eu tenho que saber chegar, identificar isso de cada pessoa. Porque se eu for generalizar e achar que todo mundo é do mesmo jeito, pode ter certeza, meu amigo, que vai
O que é remédio para um é veneno para outro. Exatamente. Entendeu? Então eu tenho que buscar conhecimento para eu conseguir trabalhar com cada pessoa de forma diferente, né? Volta e meia, alguém me pergunta, Ivanildo, você tem essa equipe já há mais de 5 anos, não tem nenhuma dor de cabeça, não bate cabeça aí? Não, graças a Deus, quando eu falo que eu me orgulho, né, e eu agradeço a Deus. Do time, né? Do time, é verdadeiro mesmo, não é algo porque tá aqui no podcast, não. Muito pelo contrário. Sim, não, mas eu vi lá no dia a dia. É verdadeiro. Dentro disso aí, eu cheguei pra eles uma vez e falei... E a galera que vem aqui também é diferenciada, né? Quando você tava falando aí, eu lembro de Ronaldo aqui, que é um amigo e irmão aí da Unidos Importados. Caramba, no dia aqui, a quantidade de funcionário aqui mandando um WhatsApp, mandando mensagem, parabenizando o cara. Então, tipo assim, tem muita gente boa que consegue fazer uma boa liderança, né? Que ter com que o teu time, na verdade, tenha admiração. Sim. Sabe? Se as pessoas do teu time, elas não te admiram, é muito difícil você implantar a cultura nessas pessoas. Sim. Eu acredito que essa característica aí, ela é muito forte, sabe? Admiração, comprar ideia. Se o cara, ele tiver, tipo, meio que inveja de você, ou despeito, assim, cara, é muito difícil. Lá eu falo com eles sempre que se eles não tiver visão para poder crescer, que a empresa não tem necessidade nenhuma de estar com eles. Sim. Porque a empresa, ela cresce mediante o sonho de cada colaborador. Sim. Ela cresce mediante o sonho de cada colaborador. Então eu sei lá que todo mundo tem sonhos para poder ser alcançado. Inclusive, dentro dos projetos da empresa, é tornar todo mundo como sócio. Então, assim, não é algo que eu tô falando para poder se engrandecer. Muito pelo contrário. É algo que realmente é passado lá para eles. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu falo que o que eles estão fazendo não é para mim, é para eles, e de fato é para eles. Porque quando a coisa chegar à proporção, o tamanho que a gente quer, pode ter certeza que cada um, ele vai comer uma determinada fatia. Ele vai ter aquela fatia para ele. Ele vai entender, poxa, eu apliquei de forma tão intensa isso e aquilo, e hoje eu tenho isso. Talvez se eu tivesse dado as costas ao que Ivanildo falou, hoje eu não teria isso. Entendeu? Lá na frente, é como o Edu Carvalho fala, né? Lá na frente a conta fecha. Perfeito. Né? Mas só fecha para aqueles que compram a ideia no início, né? É muito fácil o cara falar mesmo assim, poxa, eu quero entrar na Nestlé, na Pirelli, entre outras e outras multinacional que tem por aí. Mas a probabilidade dele crescer uma empresa dessa lá aí é muito pequeno. Muito pequeno. Hoje, se eu tivesse disponível hoje no mercado de trabalho, eu iria pesquisar o mercado. Eu iria entrar em uma empresa que tivesse a visão hoje da nossa empresa. Sim, uma empresa em ascensão, Exatamente. né? É o melhor local. Pois é. Para quem quer crescer. Pois é. É numa empresa que está com vontade, que tem um líder ali com vontade de crescer, porque você vai crescer junto. Exatamente. E assim, uma vez que eles compram isso, meu amigo, pode ter certeza. Não é um fogo que tem uma alimentação, digamos assim, limitada, não. É algo ilimitado. Perfeito. É algo ilimitado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ivanildo. Que você tem uma equipe e trabalha com vendas, e aí você é um cara que tem muitas ideias, muitas estratégias de venda e tal. E como você disse, você tem metas até daqui a 10 anos. Sim. Já passou por um momento, ou na empresa, ou determinado setor, grupo, ou determinado vendedor, de você colocar uma meta e essa meta parecer meio que inalcançável, tipo assim, ele não conseguir bater a meta, e aí essa galera se frustra, tipo, tá ali tentando bater aquela meta, que é muito comum, na verdade, quando o cara tenta bater a meta e não consegue, ele começa a achar que a empresa fez a meta errada, a empresa fez uma meta muito alta, que tá desproporcional, ou que o mercado tá difícil, que pós-pandemia, que Lula, que Bolsonaro, que tá chovendo muito, que o povo não tá mais gostando disso. Eu não sei se você ouve essas coisas aí, né? Mas se ouve, como é que você lida com essa situação? Olha, para os veteranos que até então estão comigo há já alguns anos, eu não tenho esse problema, tá? Sim, porque já tá preparado aí, já antes desculpa. Exatamente. Dentro dessas metas que eu estabeleci para os próximos anos, né? Eles chegaram para mim e falaram
uma única coisa. Eu fiz o one-on-one com cada um, né? E dentro disso aí, eles falaram pra mim, Ivanildo, a única meta que é a mais difícil, mas porém não inalcançável, é a de ter X colaboradores em X meses. Mas isso aí depende de mim. Eu falei, não, fique tranquilo, que isso depende de mim. Vou trabalhar aqui de forma intensa para poder alcançar. As demais dependem de vocês. Aí todo mundo bateu no peito, depende. Pronto, faça a sua. Faça a sua parte. Faça a sua A parte. minha deixa comigo, E o resto é comigo, que eu me viro. Que eu me viro. É. Né? E aí dentro disso aí, é tanto que a gente faz dois processos seletivos no mês. E esse processo seletivo dura, como eu falei, ele tem 7 fases, que geralmente é uma fase por dia. Sim. Então, ou seja, é muito pegado. Aí eu lhe pergunto, voltando pra meta deles lá. Certo. A meta deles lá é de ação ou de resultado? De resultado. Beleza, mas o resultado não depende deles. Entre aspas. Me corrija se eu estiver errado, porque a decisão tá na mão do cliente. Ou você pega e dá uma pistola, uma G2C, uma quadrada lá na 380 lá pra botar e falar assim, bora, vai ter que fazer o consórcio. Como é que eles entendem que o controle tá na mão deles, se o controle, a decisão tá no cliente de fazer isso? Aí eles têm uma meta de resultado ou eles têm uma meta de ação e com essa ação vai dar esse resultado? Dentro disso aí, Cleison, os nossos números lá são muito precisos, né? Certo. A gente conhece os nossos números, a gente entende que para alcançar X de venda é necessário negociar com X cliente. Excelente. Então, uma vez quando a gente tem isso simétrico ali, fica fácil para a gente poder ter o resultado. Se eu falar para você que hoje a gente alcança todas as nossas metas em valores, eu tô mentindo. Sim. Eu tô mentindo. Mas eu vejo todo mundo se empenhando o máximo. Do início do ano para cá, eles vêm trabalhando de uma forma que, tipo assim, eu vejo neles o fogo sair dos corpos dele para olhar assim, eu vou aqui alcançar isso aqui, aquilo mesmo. Isso é sensacional. Entendeu? Eu vejo isso nele. Quando eu falo da questão de orgulho que eu tenho deles, é por conta disso. Entendeu? Isso é um combustível para poder eu cada vez mais reconhecer eles. Eu cada vez mais fazer com que os sonhos deles não venham ficar esquecidos. Eu fazer com que a empresa venha cada vez mais crescer, né? Na realização dos sonhos dos nossos clientes, né? Porque até na realização dos sonhos dos nossos clientes tem comemoração lá. Como, por exemplo, se o cliente, agora mesmo na última assembleia, a gente teve 2 clientes que foram contemplados por sorteio. Meu amigo, os meninos lá ficaram numa alegria tão grande que massa, né? só faltaram ir na casa do cliente para dar a notícia, né? E geralmente a galera fala, pro sorteio demora e tudo mais. Não, hoje em cada assembleia a gente tem um cliente contemplado por sorteio, né? Bacana. Que dentro disso aí a gente tem algumas administradoras, né? Hoje a gente tem 2 administradoras lá que a gente destina a nossa produção para ela, que é o Itaú e a Yamaha, né? E dentro disso aí, volta e meia a gente tem um cliente contemplado. Ambas, cada uma tem 2 assembleias, 3 assembleias por mês, né? A gente tem um cliente contemplado por sorteio, né? Aí falando dos clientes falando dos consultores novatos quando chega. Aí, Ivanildo, quando estabelece uma meta para eles não se desmotivam, eles não ficam achando que aquilo ali não vai acontecer. Com os veteranos não tem esse problema. Mas com os novatos eu já tenho. Porém, dentro do nosso processo de contratação, eu já estabeleci uma fase preparatória para isso. Entendeu? E eu deixo isso bem claro para eles, que logo no começo, aí entra a nossa cultura organizacional, né? Que é a gestão das emoções. Logo no começo, você vai ouvir diversos nãos. Isso é fato. Um exemplo de nãos, né? Eu sempre falo isso pra ele, é o mendigo, né? O mendigo passa o dia todo só ouvindo não. Nem por isso ele se desmotiva, nem por isso ele para de pedir dinheiro no semáforo, na esquina, né? Então, assim, ele tem que pegar esse exemplo aí e correr atrás. Se ele entende hoje, eu tenho que negociar com 10 clientes para poder ter um fechamento e eu preciso de fechar com 10 clientes no mês, tu tem que negociar com 100 clientes no mês para poder ter 10 clientes fechados. Simples. E essa sacada é boa, viu? Se o mendigo que é mendigo precisa mendigar ali, pedir, receber um bocado de não resposta, de vidro levantado, e no outro dia ele tá lá com novo. Sol ou com chuva, ele tá insistindo, persistindo, a pergunta é, você quer desistir por quê? Por quê? Né?
E aí a gente trabalha muito forte isso, né? Assim, no meu treinamento, quando eu dou para eles, eu falo sobre isso. Eu deixo isso bastante explícito, que no começo vai haver. Foi assim para mim. Eu tenho certeza que foi assim para todos os vendedores que atuam na área, tanto de consórcio quanto de qualquer outro tipo de produto, até porque hoje o mundo é movido por vendas, né? Então, consequentemente, vai ser o oposto para eles? Não vai. Perfeito. Não vai. E quando eles entram sabendo, a probabilidade de dar errado é bem pequena. Eles não se sentem enganados, né? Eles estão na real, né? Exatamente. Dentro desse contexto, só para você ter noção, um rapaz entrou para poder fazer o processo seletivo e tudo mais, e acabou que ele acabou não ficando por conta de motivos pessoais. Ele falou para mim, Vanil, eu nunca conheci uma empresa para ter processos tão bem estabelecidos e definidos como a sua. E olha que o cara já passou por empresas gigantescas aqui em Feira de Santana. Eu falei, muito obrigado. Isso mostra a evolução. E pra você é uma confirmação, né? Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Parabéns. E aí dentro disso aí, alguns empreendedores acham da seguinte forma: poxa, velho, tô vendo fulano ali tá com X carro. Eu tô vendo fulano ali abrir outra loja. Eu tô falando, irmão, para de se comparar com os demais, se compare com o seu eu no dia anterior, vê a sua evolução, entendeu? Quando você passa a ver a sua evolução, consequentemente, você entende que você está crescendo. E talvez você não vai crescer porque você está se preocupando tanto com o outro. Exatamente. Ao invés de você estar dedicando tempo pro teu crescimento, você está dedicando o teu tempo para poder outro. olhar o outro. Né? O outro muitas vezes não está nem se importando com o que tu faz. Né? E aí disso aí tem aquela questão que um amigo uma vez me perguntou se eu me importava com os meus concorrentes. E eu sempre falo, eu não tenho concorrentes. O meu maior concorrente sou eu mesmo. Porque eu quero sempre fazer o meu melhor do que eu fiz ontem. Perfeito. Entendeu? E quando o cara ele para e fica só querendo olhar o quanto o concorrente está fazendo, o que o cara não vou perder tempo com isso. Eu quero que ele eu tô com um bocado de demanda aqui, deixa ele pra cima. Muito pelo contrário, eu quero que ele seja tão bem sucedido quanto eu. Perfeito. Se eu alcançar X mil faturado, eu quero também que ele alcance também, ou até o dobro. Perfeito. O mercado tá aí para todos, né? Agora, se eu ver ele trabalhando de forma errada, defamando o produto, pode ter certeza que eu não vou jogar o nome dele na lama porque eu não tenho autoridade para isso. Mas eu vou mostrar para o cliente a realidade e vou dizer que ele tá mentindo. Perfeito. Porque eu entendo que o produto... É verdade, né? Eu tenho tanto orgulho de trabalhar com um produto, Cleison, que eu não vou aceitar ver o cara usando o produto para poder alavancar o patrimônio. Seu negócio, né? Não. O produto consórcio Você hoje... defende o produto, Exatamente. Né? O produto consórcio hoje, ele é um produto que ele é regulamentado pelo Banco Central. Sim. Ele tem mais de 60 anos de existência. Aí eu vou deixar um cara que entrou, a maioria desses caras... Até um desesperado aí. A maioria desses caras que usa o consórcio com uma fé para poder vender e se beneficiar disso aí, o cara não tem nenhum ano de experiência. Sim. O que eu mais eu vejo por aí é essa galera fazendo isso aí. Entendeu? E aí eles ficam falando, tu paga X aqui, que no outro dia tu vai ser contemplado. Meu irmão, esqueça isso. O consórcio é duas Eu já fui vítima desse golpe. Já. Acho que muita gente já foi vítima disso aí, né? Pois é. Agora sim, eu vou trazer uma outra reflexão aqui. Na maioria das vezes, em 99,9% das vezes, isso só acontece porque o cliente ele não busca informação, ele não busca conhecimento. Sim. E aí eu volto e falo, hoje a nossa empresa hoje, a Autocrédito, é a única empresa educativa no segmento de consórcio aqui na Bahia. Certo. Não tem nenhuma empresa aqui na Bahia que produz conteúdo para poder ensinar, educar o cliente com o produto consórcio. Não tem nenhuma outra. E quem quer educar não quer enrolar, né? Porque você quer educar, você quer educar, você quer formar, você quer preparar. Exatamente. Eu quero que ele entenda as regras básicas, as leis do produto. Até para quando ele ouvir a verdade, ele saber que você tá certo. Exatamente, entendeu? E fugir do golpe lá, do cara que tá vendo ele como uma presa. O golpe presa. tá aí, cai quem quer. Entendeu? Cai quem quer. Mas muitas vezes o cara busca uma facilidadezinha, não busca conhecimento. Acaba acontecendo isso aí. Na verdade, eu caí nesse golpe, mas eu caí já com uma outra estratégia, que eu concordo contigo, que às vezes é a falta de informação, só que eu não buscava. O cara entrou no meu escritório por um amigo que me indicou, e o cara começou a me vender, eu não queria, só que ele me falou tanta vantagem, e aí é justamente isso. Eu falei, então vai, você já quer assim, é do jeito que você tá falando, senão, então tá, e fui. Sabe? Mas não era uma coisa que eu estava procurando, que eu estava buscando ali. Mas eu concordo e
E como a gente fala de o golpe tá aí, cai quem quer, é justamente isso, né? Quando as pessoas querem dar um golpe, oferecem vantagens. Aí cabe a você querer esse fácil aí ou não, né? E pode ter certeza que nada na vida vem fácil. Não. Pelo contrário, nenhum. tudo é lutado, tudo é trabalhado, tudo tem que ser suado. Eu me lembro que logo na minha trajetória, no início, eu falo isso pros meninos sempre. Eu cansei de vir da Mangabeira até aqui, o centro de Feira de Santana, a pé, fazendo prospecção de cliente. Suor escorrendo nas costas, parecendo aquela todo arrumadinho, cachoeira bonitinho. de Oliveira dos Campinhos, descendo suor pelas costas, sapato Mas é rápido isso que furava. constrói quem é você, né? Quem é você. Pois é. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pra Jadson, que tá aqui, bacana, show de bola o bate-papo aí, gostei do Ivanildo, bastante sincero, verdade. Numa linguagem bem popular, Ivanildo é papo reto, sem historinha, sem firulas. É isso aí. Visão de empreendedor, concordo plenamente. O Ivanildo é fora da curva, o cara é muito bom. Muito obrigado. Boa noite, equipe Autocrédito ligada na Rádio Adoro. Assis Consórcios, ligado aqui na Rádio Adoro. Parabéns, Assis, né? Show de bola, gratidão aí, abraço forte aí, a galera ligada aí, conectada aqui no Visão Empreendedora e podendo bater esse papo, né? Aprender um pouco mais e trocar ideias aqui sobre esse modelo de negócio, na verdade, mas também falando de empreendedorismo, que eu acho que uma das coisas que eu mais gosto aqui é que independente do assunto, você tem uma transportadora, você tem uma indústria, você tem um comércio e você acaba conseguindo adaptar à sua realidade. Ivanildo é chefe show, olha aí. Todos da equipe ligados aqui ao vivo. Top demais, Fernanda, né? Show de bola, Fernanda. Abração aí pra vocês aí da equipe Autocrédito, né? Ô Ivanildo, eu queria fazer uma pergunta agora, mas sobre o produto agora, rapidinho. Sim. O produto de vocês, porque consórcio na verdade é um produto bem amplo. Tem consórcio, eu acho que para fazenda, para casa, para apartamento, para carro, para caminhão, tem consórcio para todo tipo. Mas vocês tipo se especializam em uma linha ou vocês atendem tudo ou é a demanda do cliente, mas qual o critério aí? Ou tipo assim, tal produto eu não atendo, tal produto eu atendo. Não sei se ficou claro minha pergunta. Entendi. É uma pergunta minha de leigo e a galera que tá ouvindo também não entende tanto do assunto e aí é interessante pra galera conhecer um pouco melhor sobre o produto. Legal. Hoje a gente atende baseado no perfil do cliente, tá? Baseado na necessidade dele. A gente, de forma geral, a gente atende qualquer cliente, certo? A gente não tem um nicho específico. A gente está buscando cada vez mais se qualificar dentro dos clientes que a gente vai captar. Certo. Por exemplo, hoje você entende que uma Porsche ela tá à venda, mas ela não está disponível para qualquer pessoa. A pessoa tem que ter o capiche para poder ir lá e comprar. Para poucas pessoas. Exatamente. Mas uma moto, ela já está disponível para uma gama maior de clientes. Consegue entender? Sim. No momento atual a qual a gente estamos, a gente tenta pegar o cliente que até então, aquele nicho que até então tem uma demanda maior, certo? Que tem uma demanda maior. Mas dentro disso aí vem cliente de imóvel. A gente vende muito cota de imóvel. Eu vendo cotas de imóvel para cliente que eu nunca nem vi na vida. Eu fecho cotas de imóvel para cliente de outra cidade. Né? A gente vende cotas de imóvel, a gente vende cota de caminhão, vende cota para motocicleta. Agora toda empresa tem um produto que mais vende. Qual é o de vocês que mais vende? Qual é a cota ou qual é o consórcio de veículo? Hoje o nosso forte hoje é vendas de cotas para veículo, né? Veículo popular, 40, 50, 60 mil, né? Certo. A nossa demanda maior hoje é na administradora Itaú. Certo. Na administradora Itaú. A gente somos representantes autorizados já há mais de 3 anos, né? Com essa administradora. E a gente, cada vez mais, a gente busca qualificar o perfil do cliente. A gente vai ver com a administradora, ele vai ter mais perfil para poder se encaixar, né? E a gente tem outras administradoras também no nosso portfólio, né? Que a gente tem também a Yamaha, a gente tem a Canopus,
temos a antiga Caixa, que agora é CNP, nós temos a Rodobens, né? Essas são as 5. Já tivemos oportunidades de representar diversas outras administradoras. Mas assim, até então as 5 hoje abrangem todos os perfis de cliente que a gente tem para poder atender. Rapaz, tem um depoimento aqui que é sensacional demais, cara. Gustavo Paim, Feira de Santana. Olha o que ele diz. Ligado na rádio. Empresa Autocrédito é sucesso. Consegui meu veículo através da equipe. Cliente do consultor Rick. Depoimento de cliente, sim, cara. Que sensacional isso. Porque, tipo, a tua equipe tá conectada, beleza. Mas o cliente falar, pô, consegui comprar meu carro. E eu imagino que pra vocês lá é uma alegria grande. Você poder propiciar pro cliente ali comprar o seu carro. Parabéns aí o Gustavo aí pela participação aí. Ó, que bacana, cara. Muito obrigado, Gustavo, aí pelo reconhecimento. E pode ter certeza que isso não tem dinheiro que paga, né, cara? Não tem. Eu acho que assim... Tô vendo a alegria nos olhos do homem aqui. O homem tá feliz aqui, rapaz. Isso, quando eu falo de gratidão, de você trabalhar com um propósito, é sobre isso aí. Quando você trabalha no propósito de querer só ganhar o dinheiro, meu amigo, não tem graça. Pequeno, quando você não ganha, você fica desmotivado. Pode ter certeza. Então, assim, quando você trabalha no intuito de ter esse reconhecimento, de ver você... fazer parte da realização do sonho de um cliente, meu amigo, é show demais. É show, né? E aí, Cleison, se você dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, né? Você vai ver diversos depoimentos de clientes que se disponibilizam para poder ir lá, para poder agradecer o nosso trabalho. Eu vi que vocês fazem lá também a questão educacional também, muitos vídeos, né? Sim. Simulando, sim, e tal. Ali já é vídeo mais interativo. Interativo, né? Com o pessoal também. A gente tinha um Instagram que a gente fazia muito conteúdo interativo. E aí, não sei o que foi que aconteceu, alguém hackeou e a gente perdeu o Instagram. Entendi. Aí esse Instagram que a gente usa hoje é um Instagram novo, né? E aí... Aproveita e divulga teu Instagram aí pra galera que tá acompanhando aí. Show. Quiser conhecer um pouquinho mais da Autocrédito, conhecer um pouquinho mais da história de Ivanildo aí, poder estar acompanhando lá nas redes sociais. O nosso Instagram é Autocrédito Consórcios, né? O nosso Instagram, a gente tem também um canal no YouTube que é Autocrédito também Consórcios e Investimentos. Então bem fácil, né? Bem Autocrédito Consórcios. Exatamente. E para aqueles ouvintes que estão aí, né, que teve aquela dúvida ou que muitas vezes até mesmo foi enganado por alguma empresa, por algum consultor, né? Quiser bater um papo sem compromisso, conversar, que o nosso maior compromisso com o cliente é fazer ele entender o que o produto é. Ele, orientar, né? Exatamente, entendeu? Quiser conhecer, pode ter certeza que nosso time está lá preparado para poder dar a melhor orientação para ele. Excelente. Inclusive, eu já vou fazer uma pergunta aí. O horário passa muito rápido, conversar contigo é muito bom. A gente tá chegando já ao final do nosso programa. Minha diretora ali já me olhou assim, já meio atravessada. Mas ainda restam mais 2 perguntinhas aqui. E eu queria que você diferenciasse, Ivanildo. Às vezes a galera agora pode ter gente nos ouvindo e tá querendo comprar um carro, comprar uma moto e tal. E até a galera que trabalha no comércio, trabalha na indústria e tal. A galera às vezes acha que comprar um carro é algo inalcançável, uma casa... E tipo assim, eu vejo o consórcio como um meio, como uma ferramenta. E eu queria te perguntar, para você esclarecer pra galera aí, que está nos acompanhando, qual a diferença, na verdade, que às vezes eles vão lá pra internet perguntar, né? Qual é a diferença de um consórcio? Carol tá querendo comprar um carro. É melhor para ela um financiamento ou um consórcio? Qual é a diferença de consórcio e financiamento? Show de bola. E passa essa visão aí que Carlos Humberto também tinha me perguntado, que ele estava querendo saber disso aí, que tá querendo parar de andar de Uber. E aí precisa dessa informação. Show de bola. A diferença do consórcio para o financiamento, ela está interligada justamente no que o consumidor mais visa, né? O consumidor, ele gosta de rapidez, ele gosta de custo efetivo total naquela última linha bem pequenininha. Ele gosta disso, né? Então, o consórcio, para quem busca se planejar, para quem entende que as formas de contemplação é sorteio e lance, ele cai como uma luva, tá? Ele cai como uma luva. E tem o financiamento, né? Que o financiamento é quando você precisa de um dinheiro para poder comprar um veículo, você vai até um banco financeiro, apresenta aquele bem, deixa como garantia e o banco te empresta um dinheiro para você pagar. Certo. Dentro disso aí vai entrar diversas taxas de juros, porque é a linha de crédito que que tem como base a taxa Selic. Então, consequentemente, a taxa vai ficar... Os juros estão altos. Exatamente. Então, fica um pouquinho elevado, né? Se comparando, né, em necessidade, cada cliente
ele vai ser atendido dentro de um contexto diferente. Eu sempre falo, consórcio é uma linha de crédito e financiamento é outra. E os dois não se competem. Sim, sim. Certo? Os dois não se competem. São diferentes. Diferentes. São para talvez não vou dizer para clientes diferentes, mas para momentos de clientes diferentes. Se o cara ele fala assim, poxa, eu quero pegar o meu veículo amanhã, o que é que você me aconselha, Ivanildo? Ou tu compra à vista ou tu compra no financiamento. Se o cara fala, Ivanildo, eu quero planejar a compra do meu veículo, eu não tenho muita pressa, consórcio. Ivanildo, eu tô aqui com um veículo meu para poder me desfazer, eu quero comprar um outro. O que é que você me aconselha? Vamos ver, estudar um grupo legal aqui, vamos ver se a parcela se comporta para você, que o consórcio cai legal para você. Se o cara fala assim, ó, eu tenho um X de valor de lance, não é um lance tão bom, mas eu não quero ir no financiamento. O que é que você acha? Eu faço uma pesquisa com ele, entendo o cenário dele atual, com outras perguntas específicas, Sim. né? E aí eu vou identificar, falo assim, ó, eu consigo te trazer isso para você. E eu coloco ele em um grupo onde o lance dele vai ficar baixo, a parcela vai comportar no orçamento, e ele vai conseguir pegar o veículo dele do prazo que até então ele estava se projetando. Perfeito. Entendeu? E diante disso aí, eu vou falar uma coisa aqui, me corrija se eu estiver errado, mas para quem tá pensando em comprar o seu carro, comprar sua moto, me corrija se eu estiver Sim. errado. É mais barato o consórcio do que financiamento. Sem dúvida, não tem nem comparação. Para você ter noção, hoje... Que é importante isso, porque às vezes a galera, não, eu quero porque eu quero o carro pra amanhã. Uma coisa é isso, financiamento vai te dar o carro pra amanhã, mais caro. Aí você vai pagar mais, Agora, se você, olha o que Ivanildo tem batido muito nessa tecla aqui, eu achei muito bacana a visão de vocês, que é a questão da educação. Se você tem educação financeira, se você está disposto a trabalhar com planejamento, consórcio vai encaixar como uma luva. Exatamente. Porque você vai pagar menos. Exatamente. E eu acho que todo mundo quer pagar menos. O nosso salário tá lá meio apertadinho, você não vai querer pagar juros. Ó, a gente fez um levantamento recente e a gente identificou a cada 10 clientes que a gente vendia, Sim. né? Que lá no início de 2018, aproximadamente, a gente trabalhava com financiamento também. Né? Sim. E a gente fez um levantamento. Aqueles clientes daquele ano de 2018, qual dos voltou para o financiamento? Qual dos comprou financiamento novamente? Sim. Nenhum. Excelente. De 2019 para cá, qual cliente comprou o consórcio e voltou a comprar o consórcio? Todos ainda vieram acompanhados. Ou seja, todos compraram novamente e indicaram pessoas. Eu ia te perguntar sobre isso também, foi legal você falar sobre isso, que tipo assim, tem produtos que a gente vende uma vez e é difícil a gente vender de novo, porque tem produto que demora muito, Sim. é um bem durável, é diferente de um carne que eu vou no mercado todo dia, pão, sabe? Mas tipo assim, tem um produto que ele tem uma demora de recorrência. Vocês lá tem uma recorrência de vender para o mesmo cliente, para o cliente já, porque um consórcio eu acho que dura 5 anos, 60 meses. Vai do plano. Vai do plano, né? Hoje, uma vez que o cliente ele tem um consórcio, ele já comprou o bem e ele quiser vender aquele bem, ele tem duas formas. Ou ele vende aquele veículo passando a dívida, ou ele quita e vende. Ele pode fazer isso. Na maioria dos casos, os clientes eles fazem isso aí. Ou eles quitam uma coisa ou outra. Ou pode também fazer uma substituição de garantia. Se eu for entrar nessa seara aqui, vai ser assunto para mais de hora. Mas vamos lá. Hoje, vou trazer para você números, que a gente trabalha muito em cima disso. Hoje Mas o cliente autocrédito, ele tá lá em tua base. Você tem aquele exatamente, contato exatamente, dele. sempre. Hoje, a partir do momento que o cliente ele Excelente. contratou a nossa consultoria e ele fechou conosco, o nosso acompanhamento com ele vai ser do início ao fim do contrato dele. Empresa nenhuma faz isso. A galera só quer vender. Só quer vender. Né? Empresa nenhuma faz isso. Se o cliente ele quer conhecer mais sobre o produto e tudo mais, a gente está ali para poder orientar. Se ele tem dúvida, boleto, o que quer que ele peça, a gente está ali junto com ele. Uhum. A gente tem uma média lá de vendas de cotas de consórcio de 35 a 50 cotas no mês. Dentro dessas quantidade de cotas que a gente tem, 98% dos nossos contratos todos são por indicação. Top. Uma vez que a gente trabalha por indicação, significa que o trabalho do profissional está bem feito. Perfeito. Entendeu? Agora que nós estamos ingressando no marketing, porque a gente especializou a Fernanda para isso, a gente está ingressando, os novos consultores que estão vindo estão também trabalhando no marketing, estão tendo treinamento para poder trabalhar com esses clientes que são clientes que até então têm um interesse sobre o consórcio, mas quer saber como funciona e tudo mais. Então, o nosso time de consultores novato está chegando agora para poder trabalhar com esses clientes, entendeu? Mas, de forma
geral, a nossa produção hoje está sustentada sobre as nossas indicações. Excelente, excelente, excelente. Nosso programa Visão Empreendedora tá já chegando ao fim aqui. Eu quero falar um pouco agora até sobre alguns aspectos mais pessoal, mas para fechar esse assunto, para não ficar uma lacuna aí, tem alguma pergunta que eu poderia ter feito que eu não fiz, alguma informação que você gostaria de passar para o pessoal relacionado ao consórcio, ao produto de vocês ou à própria empresa Autocrédito? Eu posso deixar até uma reflexão, porque você é um cara muito completo, Cleiton. Você pode ter certeza. Eu tenho muito. Eu tenho um prazer imenso de conversar com você, porque assim, Obrigado. Quando a gente se conecta com pessoa que tem a mesma visão, que tem aquela mesma decisão. Fica fácil a conversa, fácil, né? Ela flui, ela é super. Não, eu tomei um susto aqui quando eu vi a hora. Eu falei, rapaz, parece que a gente tem 5 minutos conversando. Pois é. E aí, eu vou trazer uma reflexão aqui. Pra essa aí. Isso. Você, cliente, que procura comprar algum consórcio, algum bem através do consórcio, primeiro de tudo, se certifique-se da veracidade da empresa. Só isso. Busque informações, pesquise CNPJ, procure saber o tempo de atuação, veja se o profissional que está conduzindo o teu contrato, se é um profissional certificado pela ABAC. Procure saber se aquela empresa ela tem uma história de atuação, se ela já conseguiu fazer o que ela está te prometendo com outras pessoas. Simples. Excelente. Perfeito. Quem tem confiança no seu produto é diferente, né? Com certeza, com certeza. Ivanildo é um chefe do bem, respeitoso, comprometido, humilde, que sempre procura ajudar a todos os colaboradores, visando sempre o melhor para o cliente. Deu para perceber isso aqui muito claro. O cara tá na missão do cara, né? Tá preocupado em entender e analisar o cliente o tempo todo. Isso é sensacional. Ivanildo não é só um chefe, é um amigo para todos quando precisamos. Estamos firmes e fortes na meta. É top. Esse ano só dará Autocrédito. Parabéns pela sua semana, chefinho. Botou pra lá. Fernanda, né? Show de bola. Ivanildo, vamos agora falar sobre... O nosso tempo aqui tá bem curto, mas eu queria falar sobre teu tempo, cara. Como é que você administra teu tempo? Tá cuidando... Como é que tá a questão da família? Como é que tá a questão de atividade física? Tá fazendo, não tá fazendo? Tem um tempo no dia aí ou na semana pra ler? Como é que tá a tua agenda aí? Ou tu tá correndo igual um maluco e diz que queria que o dia tivesse 30 horas pelo menos, que só 24 horas tá pouca. Me conta aí. Falando um pouquinho sobre o Ivanildo, né? Eu sou um cara que, você observou os meus falando, sou muito humilde, né? E eu gosto de ajudar todos, gosto de servir a todos. Muitas vezes isso acaba sendo até um defeito, né? Você querer ajudar demais as pessoas e muitas vezes não acaba sendo recíproco, né? Mas nos últimos 2 anos pra cá, eu mudei muito a minha vida, né? Na chegada da minha filha. E isso fez com que minha vida tenha um novo significado. Tem um novo significado, né? E qual o nome dela? Annalise. Annalise. Que tem que falar o nome dela, né? A responsável pela mudança da sua vida, irmão. Annalise, né? Você comentou que existia foi uma virada de chave, né? Existia um Ivanildo antes e um Ivanildo depois de Annalise. Exatamente. Eu era um cara que eu me auto-sabotava, né? Sim. Eu, por conta de uma situação que eu passei há uns anos atrás, eu acabei entrando numa zona que, tipo assim, eu precisei ouvir de uma pessoa a qual eu tive permitir entrar na minha vida, né? Sim. E essa pessoa falou: você tá se sabotando, você tá jogando fora o profissional que você é, você tem que passar a cuidar disso, daquilo. Tantas pessoas confiam no teu trabalho, tantas pessoas confiam na tua competência, porque você não passa diferente. E aquilo ali foi um fator crucial para poder eu começar a virar a minha chave. Mas quando o Ana entrou na minha vida, de fato mudou, né? E isso graças à minha esposa Alice, né? E a gente vem vivendo, né, no intuito de cada vez mais melhorar o nosso convívio, porque hoje, se você tem uma família sólida, consequentemente pode ter certeza que a empresa a qual você lidera, ela vai ser sólida também, né? E hoje, família é a base. É a base, né? E tem uma frase que você fala sempre, né, sobre isso aí, daqui a pouco você vai falar ela,
E dentro disso aí eu pratico exercício sim. Hoje a gente tem uma associação onde a gente joga futebol. Futebol? Aos domingos. Aí, ó. Aí eu trago ele pro programa, mas ele nunca me convidou pra esse baba aí. Ô, O dia que eu for lá, eu vou meter 2 gols. Você já está convidado a partir de hoje. Domingo você pode comparecer lá. De 7 às 9 na Arena Senador. 7 a 9, a gente vai, viu, Carlos? Porque eu vou levar um capoeirista, porque Não, se os caras lá for violentos, o meu capoeirista lá... Ele tem cara de jogador, viu? Preparo físico tem. Esse homem correndo aí ninguém pega, não. Eu pratico sim. E é com o time, com a galera também da empresa? Também. Que massa tanto que a isso. associação ela leva o nome, né? Autocrédito e Amigos. Eu gosto muito de jogar bola, né? Só que 99% do meu quadro de funcionário é mulher. E a galera não curte futebol, curte né? futebol. Aí eu fico meio assim, né? Fique Eu tranquilo. eu vou implementar lá dentro da minha empresa para as mulheres começarem a jogar bola lá. Carol, joga bola, Carol? Mas, ó, a Carol é guerreira no baba. Eu vou pra lá então, pegar o baba lá. Pode ir, tá convidado. Pode ir mesmo? Pode ir, claro que sim. Pronto. Vai ser uma honra ter você lá conosco. Pratico Mas eu sei conversar, mas não sei jogar bola não. Ó, vou falar uma coisa. Você sabia que a moeda hoje chama-se comunicação? A moeda hoje chama de comunicação. Comunicação, uma vez que você tem uma boa comunicação com as pessoas, pode ter certeza que por mais que você seja ruim de bola, até no futebol vai surtir efeito. Eita, o bicho é maqueteiro mesmo. É por isso que eu tô lá, meu amigo. Você acha que eu jogo bola? Eu só tô lá por conta da comunicação, só apenas isso aí. Top demais. E aí dentro do exercício, eu faço a minha academiazinha, né? Sim. De 4 vezes, 5 vezes na semana. Top. Né? Hoje de manhã acordei cedo, fiz ali o meu exercício, minha corridinha ali na avenida. Minha alimentação, desde já tem uns 6 meses, tá totalmente diferenciada, né? Sempre uma alimentação saudável. Às vezes um ou outro acaba até fazendo bullying comigo, falando que é fit, não é. É alimentação saudável, né? Quando Perfeito. você busca plantar agora, para lá na frente você colher. Açúcar zero, refrigerante, sou amante da água com gás e limão, né? Top. Levo sempre pro escritório lá depois que eu almoço, os meninos até ficam brincando comigo, né? Uhum. Chocolate, só se for zero, né? O amargo. Rapaz, o homem tá na pegada. Então, ou seja, tudo isso aí é quando você quer mudar de fato. Quando o cara quer mudar, tudo se torna... Perfeito. Tudo pode acontecer. Não é fácil. Não. Né? Não é fácil. Mas acontece. Inclusive, falando de mudança, eu sei que eu falo até um pouquinho demais, né? Eu trouxe pra turma lá da loja, pra nossa equipe, um desafio, né? E nesse desafio a gente tinha que trabalhar 3 áreas. Saúde, família e trabalho. Você levou isso pra tua equipe. Pra minha Olha equipe, que bacana pra isso aí, minha cara. equipe. E... Por isso que a equipe também se sente bem, né? Porque Exatamente. você não tá lá só preocupado com números, venda. Não. É aquela questão, se o profissional ele não tá crescendo de acordo com os demais, pode ter certeza que ele vai ter que ser substituído por outra peça. Sim. Como eu não quero perder nenhuma peça, eu quero ver todos para lá na frente eu olhar e falar, todos estão aqui comigo, que todos conseguiram alcançar tal objetivo porque compraram a ideia. Excelente. Eu tenho que fazer por onde? O que eu tenho que falar para eles? Incentivar eles que o caminho é tal. E aí vai até um alô para Jadson, que ele conseguiu cortar o açúcar. Qual foi o Jadson? desafio que você levou? Você levou 3? 3. Saúde. Sim. Ele vai ter que escolher duas melhoras dentro da área de saúde. Certo. Trabalho, ele vai melhorar em 2 quesitos dentro da área de trabalho. E família. 2 quesitos também na área de familiar. Pô, que bacana. E aí dentro disso aí, aqueles que executassem um ciclo de 30 dias, inclusive finaliza agora dia 3 de maio, eles vão ter um presente, né? Olha aí. Um presente. E esse presente é algo bem especial para poder comemorar aquela superação deles. A né? vitória, né? Aí, aqueles que de fato, que já teve uns 2 que já desistiu, né? No decorrer do... Porque é algo que tira a gente da zona de conforto. Sim. Então, querendo, não incomoda, né? Então, dentro disso aí, já teve alguns 2 que, por descuido, acabou desistindo. Perfeito. E aí, uma vez que ele desistiu, a regra é clara, né? Como já diz o nosso amigo Arnaldo, né? Sim, a regra é clara. Perdeu. Mas vai ter outros desafios vai ter e outros, aí você vai aprendendo que Exatamente. não vale a pena desistir. Exatamente. Se tiver de desistir, desista de desistir. Né? Exato. Show É a essa única, o único momento que vale a pena você desistir é desistir de desistir. Eu vou me apoderar dessa aí, viu? Essa fala. Simbora, bora pra cima. Irmão, tá chegando ao fim do nosso programa de hoje, tá? Do Visão Empreendedora. E eu queria fazer mais 2 perguntas pra gente finalizar. Sim. A primeira é se você tem alguém
que você gostaria de ouvir aqui no Visão Empreendedora. Quem é o empreendedor que você já ouviu falar, ou que você conhece, que tem uma boa história, que você gostaria de futuramente estar em casa e se conectar na segunda-feira à noite na Rádio Adoro e ouvir o Visão Empreendedora. E do mesmo jeito que foi esse bate-papo aqui, eu e você, muito bacana, bem gostoso, bem leve, bem descontraído, mas com muito conteúdo, eu tenho certeza que a galera que ouviu aqui tá a mente fervendo, com muitos insights. Quem é que você gostaria que eu trouxesse aqui pro Visão Empreendedora pra gente poder falar de negócio, falar de empreender, falar de business? Me fala aí, me dá uma sugestão aí de nome pra eu trazer aqui, que não pode faltar aqui no programa Visão Empreendedora. Vamos lá, eu conheço diversas pessoas que são empreendedores, né? Mas poucos ocupam a cadeira de fato de empreendedor, né? E dentre eles tem um rapaz que é parceiro, né? Inclusive ele teve lá na loja quinta-feira, né? Que é Manuel, né? da Gráfica Word Comunicação. E tem um amigo também, né? Que eu conheci final do ano passado, né? Que é o Nilo, da Rede Salgados, que é um cara que veio de uma outra cidade e por pouco a gente estava conversando, ele me falou um pouquinho da trajetória dele e é uma trajetória muito bonita, né? Nilo, da Rede Salgados, e Manuel, da Word Comunicação. Nilo, da Rede Salgados, e Manuel, da Gráfica Word Comunicação. Word Comunicação Visual. Top demais. Depois você vai me passar o contato deles no zap aí pra gente poder fazer contato com a base. Finalizando, a última pergunta cara, eu agora vou te dar o microfone, vou te dar o espaço, vou te dar aquela câmera. E agora nós já falamos lá com a Rede Globo, com SBT, Record, já conectamos. Carlos Humberto ali é mestre nisso aí. A gente já jogou também no Twitter, Instagram, Facebook, Orkut, LinkedIn, Mirk, MSN. Tá tudo conectado agora para todo mundo te ouvir. Qual é a mensagem que você vai deixar nesse outdoor? Qual é a mensagem que Ivanildo Pereira, com tudo isso que a gente conversou aqui, qual é a mensagem que você gostaria de transmitir agora para aquela galera que está começando, para aquela galera que já está empreendendo, para aquela galera que é funcionário, que é empreendedor, de um modo geral, qual é aquela palavra que você acha que é essencial, que todo mundo precisa ouvir, precisa saber, principalmente hoje, segunda-feira, para poder começar a sua semana da melhor forma possível? Cleison, meu amigo, logo de cara a gente se conectou porque a gente tem muitas coisas em comum, né? E uma das coisas que, tipo assim, eu gostei de você é que eu carrego a segunda-feira como o meu melhor dia da semana. E isso não é de ontem nem de um ano atrás, isso já vem de anos. De tempo. Né? E eu tenho que muitas pessoas não veem dessa forma, né? E quando a gente se conecta com pessoas assim, isso é bom, né? Porque tem aquela frase, né, que aves da mesma plumagem voam juntos, né? Isso é bom. Trazendo uma mensagem aqui, eu vou trazer uma mensagem para quem está começando, ou para quem quer dar o primeiro passo, né? No começo de tudo, é difícil. Isso é fato. É difícil. Porém, a dificuldade faz parte do processo. Uma vez quando você entra entendendo que vai haver momentos difíceis e vai haver também momentos que vai ser fáceis. Quando você se deparar com esse momento de dificuldade, continue, persevere, porque é sinal que está dando certo, né? E eu costumo dizer, na vida não existe nada que possa vir para poder fazer com que a gente chegue lá com aquela sensação assim de, poxa, eu cheguei aqui e não tem nenhum significado, não tem o porquê disso aqui ter acontecido. Muito pelo contrário, tem sim, que muitas vezes você acha que não tem, mas tem, porque Deus está no controle de tudo, Deus prepara tudo. E é isso, queria agradecer a todos os ouvintes aí, aqueles que acompanharam, a equipe Autocrédito aí, um abraço para todos, para essa equipe maravilhosa que eu amo aí, para todos aqueles que apoiam o nosso trabalho, clientes, amigos, vocês que deram essa oportunidade para a gente estar aqui trazendo um pouquinho do nosso conteúdo. Show de bola! Esse aí foi o grande Ivanildo Pereira, essa potência aí da Autocrédito Consórcios. Meu amigo, gratidão, cara, foi muito bom, foi um bate-papo muito interessante. Você falou aí que a gente tem muitas coisas em comum, temos mesmo.
e temos que estar cada vez mais unidos para formar esse mastermind aí, empreendedores pensando juntos e com certeza contribuindo na vida das pessoas, né? Esse é o objetivo do programa Visão Empreendedora. Quando eu paro na minha rotina para estar conversando, para estar contactando, para estar buscando trazer pessoas aqui para esse programa, é justamente com o interesse de contribuir, com o interesse de ajudar. E eu fico muito feliz quando eu ouço das pessoas, elas comentar, né, que aprendeu, que foi um despertar, que foi um toque, que foi um virar de chaves. E isso não seria possível se eu não tivesse amigos como você para aceitar aí, abrir mão do seu tempo, da sua correria, de poder estar em casa agora descansando, de estar com a família, mas nessa visão aí de contribuir na vida das pessoas mesmo. Várias pessoas falaram isso aqui de você, e você e os meus outros convidados que vieram e que vão vir também, poder compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, do seu conhecimento, da sua jornada com outras pessoas que às vezes você nem conhece. Tem pessoas que você está ouvindo aqui e você está contribuindo na vida dessas pessoas. Então, gratidão, que Deus te recompense, e eu tenho certeza que o universo, ele acaba devolvendo tudo aquilo que a gente está emitindo. E nessa noite você emitiu muita coisa boa, muita energia, muita coisa boa, né, de positividade, que eu tenho certeza que isso vai voltar em muitos frutos na tua vida, na tua família e principalmente nos teus negócios. Gratidão de verdade. E eu vou concluir o nosso programa dizendo, né, que semana que vem nós não teremos o Visão Empreendedora, dia 1º de maio, dia do trabalhador. A galera aqui já me falou que vai tirar férias e tá... Murilo Ramon já falou, não, a gente tá de férias, a gente não vai trabalhar e aquela coisa. Carlos Humberto também já falou de um lado e Anderson Lima também já apoiou. Então, dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu vou postar no meu Instagram todos os podcasts que nós já tivemos até agora, do Ivanildo, do Bruno, do Silvio, da Galega dos Terrenos, de Gabi, de Vitor, do Corujão. Vamos postar todos lá no meu Instagram e você vai escolher um para você ouvir. Aí segunda-feira, dia 1º de maio, vai ser o dia do TBT, de você ouvir alguém que já passou aqui. Beleza? E no dia 8 de maio nós estaremos aqui, que eu já vou até anunciar. Quem vai estar conosco é Antônio Marcos, lá da São Marcos Vassouras, uma empresa enorme ali em frente ao UFES. E é um cara que é um case de sucesso, um amigo, um parceiro, que tem uma história muito linda aqui que você vai gostar de acompanhar. Dia 8 de maio. Gratidão a todos, muito obrigado Ivanildo Pereira, muito obrigado Carlos Humberto e Carol, gratidão, muito bom. A gente vai entrar numa hashtag Fica Carol para tirar Murilo Ramon do grupo da coordenação aqui. É brincadeira, viu, gordinho? Tu sabe que eu te amo. Um grande abraço a todos, boa noite, uma semana maravilhosa, uma semana muito especial. Essa semana ela é decisiva, vamos fechar o mês de abril com chave de ouro. E eu só quero que você bata todas as suas metas e que abril seja um mês extraordinário, que você possa abrir todas as portas para 2023 se consagrar como o melhor ano da tua vida. Simbora, meu povo, vamos pra cima, Visão Empreendedora na veia! Acabamos de apresentar o programa Visão Empreendedora.